Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 17 de dezembro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1780, 4 páginas, 39 elogios e 7 máximos. O tema, modelo contíguo. A especialidade, autoevoluciologia. Definição. O modelo contíguo é a consciência humana mais próxima à mão da consciência lúcida, com nível evolutivo reconhecido e teaticamente superior, representando um modelo padrão à vista, objetivo, direto, exemplar, protótipo, paradigmático, da condição evolutiva pessoal a ser alcançada, se possível de imediato, ainda nesta vida intrafísica e com a atual programação existencial no caminho da evolução. Aí nós falamos sobre os homopensenes e a homopensenidade. A ausência da inveja na pesquisa correta da consincobaia. O serenão ou homo sapiens sereníssimo na condição de modelo evolutivo máximo, mais avançado, porém ainda distante para a consciência lúcida, quando intermissivista mais pré-serenona. Falo também sobre o modelo da prolificidade intelectual. Na argumentologia, a gente tem a caracterologia com 10 personalidades capazes de serem modelos evolutivos contíguos para a consciência lúcida, homem ou mulher. Na remissologia, nós destacamos dos 15 itens, 15 remissões ou 15 verbetes, exemplologia, imitação evolutiva, imitação individual, inspirador humano, e sinalizador evolutivo. Agora, a frase enfática. A personalidade considerada modelo contíguo constitui a exposição permanente, viva e detalhista de avaliação conscienciometrológica ideal para a consciência lúcida, homem ou mulher. Você já identificou alguém capaz de personificar o modelo contíguo ideal para você? Tal pessoa vive próxima ou distante? Agora, a pergunta. A reurbanização tem data para acabar? Essa é uma boa piada. O processo de transição pelo qual passa o planeta e seus habitantes pode ainda ficar feio? Sim, por que não? No sentido de ficar cada vez mais conflituoso, mais belicoso, eu acho que com os réus vão aparecer com mais intensidade até 2075. Ainda é verdade que os assédios estão se intensificando nesse momento e os amparadores, onde eles estão? Você não é amparador? A gente conta com você. Vamos dar um jeito nisso. Agora, o problema todo é o seguinte, vamos entender bem. A Terra está sendo transformada numa lixeira planetária. Você não acha que isso também é o processo de assédio? Que é isso que está piorando? O Sol, por exemplo, está criando câncer cada vez mais, porque está tudo aberto, não tem mais proteção. O modelo contíguo constitui-se de uma via de mão dupla pautada no exemplarismo cosmoético assistencial. As duas se auxiliam, uma mantendo condutas exemplares de alto nível e a outra tentando alcançar aquele nível superior. O livro GESCOM, escrita para cada um de nós, serve de guia para que outras consciências nos utilizem como seus modelos contíguos? Sim. Por isso a importância da teática em tudo que escrevemos? Sim, perfeitamente. Yes, indeed. Sure. Em relação ao estado vibracional, eu tenho dificuldade de sentir minhas energias no período matutino. Contudo, no resto do dia eu consigo sentir e ver. Isso é devido à fisiologia? Sim. É preciso de ver como é que está a sua carga horária de sono. Vocês veem que é muita gente que pergunta problema aqui, que eles não pensam na carga horária de sono. Garanto que a maioria está tudo perturbado. Muita gente que participa da mega euforização fala da sensação do cardio-chakra normalmente taquicardia. Isso é mais uma percepção de diferenciação da condição energossomática pessoal de menor equilíbrio com um campo de maior serenidade, em que a condição pré-existente fica mais auto-evidente, ou há alguma razão de ativação do cardiochakra para promover equilíbrio? Não.
É a primeira ideia que é a pessoa que não está se adaptando direta no campo de serenidade. Então, isso mexe com o Kardya Chakra dela. Isso é um fato. Essas coisas existem. É um fato. Eu queria que você olhasse para mim um negócio que eu vou perguntar aqui daqui a pouco, mas vou ver se vem mais gente, para eu não perder tempo. Mas você vê para mim isso aqui. Mas isso é quando você puder, eu não estou falando agora não, tá? Eu depois vou explicar o que é isso, com calma. Agora, eu quero falar para vocês que, em vista desse verbete, hoje para nós aqui é o dia da Consciência, né? Da associação, né? Da conscienciometria, porque modelo contínuo é a consim, cobaia, certo? Agora, olha, existem determinados temas que são recorrentes. Um dos temas mais recorrentes que existe é justamente consim, cobaia e a consecução da proecta, quer dizer, a execução da proecta. Uma das coisas que tem mais na enciclopédia é a consecução da proecta. Eu sei que eu estou trabalhando. Eu já dividi em vários dias para ver o texto todo. Eu já passei da página 2000. Entende? Mas tem quase 8.000 agora, então. Agora, outra coisa, queria falar com vocês daqueles meus assuntos sérios, básicos. Observa bem essa frase que eu vou falar, tá? Nenhuma esfera do agir humano e multidimensional se subtrai, em absoluto, ao juízo cosmoético. Quer dizer, tudo que vocês fazem está envolvido com o cosmoético. O urubu observa bem o que você está fazendo. Isso é seríssimo. Eu vou ler de novo. Nenhuma esfera do agir humano e multidimensional se subtrai, em absoluto, ao juízo cosmoético. Você se vira, hein? Você se vira. Olha a máfia, hein? Veja bem. Não, eu vivo chateando o Alindário. Nós somos, sabe, estudiosos da máfia. Diretamente da Rússia. Não é da Itália, não, é da Rússia. A máfia foi criada, foi na Rússia. Isso aí não é sem corda, é concordo. É o quê? Não é sem corda, é concorda. É concordo. Então tá. Quer dizer que não é sem corda, ele concorda, ele concorda. Ele está de acordo. De vez em quando ele fala em italiano, a gente custa entender. Agora, Alida, eu queria te falar uma verdade hoje. Eu hoje vi um táxi da cidade, do mais granfino que tinha, entrar no CAEC. Então eu estava olhando para a janela para ver, vamos ver quem é que é a grande dignitário que chama aqui, que vai descer. Passou um pouco, demorou ainda quando abriu a porta. Adivinha quem é que desceu lá de dentro? Se adivinha a panca, ela desceu lá de dentro. Era a Rosa. Desceu de um táxi granfinérrimo, isso aí. Só faltava ser limusine, mas estava perto. Parente da limusine, esse. Parente da limusine. Eu, para mim, ela demorou porque estava olhando o dinheiro para pagar o taxista. É isso? Ela demorou até o carro abrir, etc. Eu tive quase indo lá para abrir, porque sei lá a personalidade que vai aparecer. Entende? É uma limusine um pouco assim, short, sabe? Mas Mas sobre o modelo contínuo, o que você viu aí, Valdo, chefe? Você falou que é o modelo contínuo que tem a ver com a conscienciometria. Você podia aprofundar isso? Bem, o modelo contínuo na conscienciometria é muito importante, porque nós vamos estudar a conscienciometrologia e o processo do conscienciograma. Ali a primeira coisa que a pessoa faz, não, esse ponto aqui tem o fulano que é igual a isso aqui. Então ali você encontra modelo de todo tipo lá dentro. Agora a Consci estuda justamente isso e ela arranja como modelos, como molde, como exemplos,
as consciências que se transformam em cobaia. Essa aí, no caso, ela é analisada publicamente, em grupo, é como se fosse uma cariação, como se fosse uma interrogação, como se fosse um pega, entende? Então, o processo é muito sério. E é justamente o modelo contíguo. Então, por exemplo, a turma da Consul deve ser a que entende mais aqui e representa o transmentor, quer dizer, o evoluciólogo. Quer dizer que pode indicar. Eu posso chegar lá na Consul e perguntar assim, me indica aí uma pessoa que é boa nesta área. Eles sabem quem é o que é o melhor, depois de ter visto tanta gente como Consul em cobaia. O contato, por exemplo, com o evoluciólogo. Essa conscienciometria ali já é direta até quando a pessoa tem, né? Direto. Aí você já corta caminho, é diferente. Escuta, eu estou vendo que a minha chefa está aí. Eu queria te perguntar, onde é que você arranjou aquela caixa? Qual loja? Ah, foi na Palmari? Tem a etiqueta da Palmari lá, você não viu, Pois é, então agora eu preciso falar com a Flávia. Pelo seguinte, lá apareceu o kiwi, o tal que a gente procura, em saquinho. Sim. Então quer dizer que não tem grande, então vem em saquinho. O negócio é comprar 50 caixas daquela, eu vou fazer isso. Tá bom, professor. Que Se assim eu quiser, eu tenho- compro o senhor. Tem todos, não, deixa. Agora, de qualquer maneira, é interessante. A caixa é impressionante. Eles devem ter feito aquilo para Natal, né? Que antes não tinha, né? Mas agora vem 2 saquinhos lá dentro com o kiwi sem açúcar. O kiwi seco. Aquele é o que eu falo que é fora de série. Ah, foi você? Ah, Não, professor, a caixa. Lá tem então, os kits. mas onde é que você roubou os kiwi? Pera, calma, professor, vou explicar. Lá tem as caixas daquele jeito montadas, só que eu escolhi de acordo com o que uma amiga sei. disse que o senhor Então quer gosta. dizer que no dia que Mas você foi tinha kiwi lá. Tinha kiwi. Bolas. É esse que tinha que comprar E com a as carreta. caixas estão lá. Tem que Você encher pode a escolher carreta ou e comprar. trazer. Você já comeu o kiwi seco? Sim, eu comprei para mim também. Ela é viva, essa aí é viva. É preciso ter cuidado com ela. Viu? Ela é muito viva. Professor, por falar em muito viva, só podia falar um pouquinho aqui sobre a ausência da inveja na pesquisa correta da Consul cobaia. A pessoa tem que fazer a análise e desenvolver o processo da análise sem nenhuma inveja. Que às vezes ela vai ver uma pessoa que ela vê, não, essa pessoa está muito boa para fazer desenho. Eu que estou tentando desenhar bem, eu não chego a esse nível. Ela não pode ter inveja disso. Ela tem que entrar nisso sem envolver a baratrosfera nessa história. Então é isso que eu quero chamar a atenção. É deixar a baratrosfera de lado. Não envolver aqui na questão do estudo do modelo contíguo. Agora, por exemplo, nós todos aqui somos modelos reciprocamente, mutuamente, uns dos outros. Você entende? No grupo evolutivo, isso é comum. Tá bom, obrigada, professor. Pode falar, João. Primeiro tem uma correção aqui na antagonismologia, na página 2. Sim. O último antagonismo está faltando um T. Muito bom. Se tiver mais algum, você me fala depois. Tá bom. E para comentar, a gente tem agora na Consul, a gente tem uma dinâmica que a gente faz nos fins de ano, que vai virar, nos finais de ano, que vai virar um curso, que na verdade a gente vê, ela destaca um trafor dela, a gente chama de Consul trafor. A pessoa destaca um trafor dela reconhecido, que todo mundo reconheça e ela reconheça nela, e ela fala sobre aquele trafor. Não é um modelo completo. Ela fala um trafor que seja bem se destaque nela, e ela vai passando aquilo fala como é que ela descobriu, o que ela faz com isso, como é que ela utiliza, quais foram os gargalos, ou se aquilo já veio inato. É interessante. É bem interessante, isso vai virar um curso. Quer dizer que a Consul está
vamos dizer, picotando as personalidades das consciências cobaias. Vocês vão descobrir outras. A hora que picotar, vem muitas facetas. Porque nós somos consciências poliédricas. Né? Então, estão começando a descobrir aquilo, né? A Alzira, que organizou esse último aí, foram 32 pessoas, foi um sucesso, um barato. 32 pessoas. 32 pessoas. A gente passou o dia inteiro só com alunos que fazem curso. E outra coisa, a pessoa saiu andando ou de ambulância? Não, todo mundo saiu bem. Sempre é bom perguntar, né? Todo mundo saiu andando. Foi? Com euforia. Agora, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quais foram os seus modelos contíguos que o senhor teve mais acesso, intrafisicamente, que foram os principais? Esse aqui da caracterologia. Olha esse da caracterologia. Você leu aí? Sim, eu li. Mas que o senhor, intrafisicamente, o senhor teve contato, como... Não, você está falando eu? O senhor? Casos? Ah, sim. Eu já vi alguns. Ele quer saber de consumo. Pois é. Eu já vi alguns. Por exemplo, eu conheço você, conheço o Arlindo, conheço a Pilar. Você vê que eu já tenho aí meus modelos contíguos. Meus modelos comigo, não é com vocês, é contigo comigo. Não é contigo. Tá certo? Mas, por exemplo, o senhor considerou, por exemplo, a sua mãe um modelo contigo? Até um certo ponto, foi uma das mulheres mais sérias que eu vi na minha vida, foi minha mãe. Há vários modelos desse jeito. Tem muitos. Por exemplo, o modelo de intelectual, o Ponte de Miranda, por exemplo. É uma opção, assim, né? Eu tenho um monte na minha vida, que eu devo muito à presença dessa personalidade. Eles me ajudaram muito. O próprio Mário Palmero foi uma grande personalidade para mim. Mas para considerar um modelo contigo, ele tem que ter, digamos, não só um traço, que seja, tem que ter um conjunto. Não, ele começa a ter por um traço, porque às vezes é só um traço. Se uma personalidade já tem um traço modelar, vamos bater palma, já é ótimo. Já é um modelo contigo. Porque com essa baratosfera que tem por aí, que não é a sua, mas que é a minha, não é fácil. A minha baratosfera é mais rica do que a de vocês. Eu sei. E sou consciente disso. Valdo, mas se for extrafisicamente é o transmentor, né? Estou perguntando, não sei. Extrafisicamente tem a monja, por exemplo. Ela que é o modelo, né? Porque é serenona, né? Ela é fora de série. Mas agora, por exemplo, tem uma série desses amparadores que são modelos. Né? Para mim, o que eu vejo mais, e muita coisa eu tiro partido, é o numerador. Né? Esse é mais a mão. É o que eu falo aqui, ó. Eu digo, modelo contigo é a consciência humana mais próxima à mão. E o que então, aí, extrafisicamente, ele é o mais à mão. O que se tem mais contato, contato mais permanente, que é o numerador. Né? Eu pensei, eu não falei da monja porque o transmentor se tem mais contato. A monja já é coisa mais rara. Professor. Então, o que a gente nota é o seguinte, os modelos contíguos, às vezes, tem que ver a sua capacidade de contiguidade. Como é que você pode ver? Porque se for uma coisa, por exemplo, assim, fortuita, ou uma vez na vida, uma coisa singular, a coisa é bem menor, né? É diferente. Professor, pode ser com sexo ou com sim. No caso, humana, né, que o senhor coloca o modelo contigo, é a consciência humana. Por exemplo, o senhor falou aí na Conscius, né? Eu vejo, não estou fazendo demagogia, não, mas eu vejo que o João, porque eu faço recinto no Reci 1, o João é um modelo de personalidade singular. Eu vejo assim. O João ali? O João é uma fera. Não, ele foi meu professor 2 vezes em 2 cursos. Tudo. E a Alzira, o modelo de consciência atratora. A Alzira Modelo de consciência atratora, porque um dos motivos pelo qual eu estou na Conscius, você que me convidou, né? Então, agora, acho assim, já que o dia da Conscius, né? Positivos, né? Se o dia da Conscius. O que interessa é falar que são modelos positivos. Professor Valdo, eu saco a conclusão disto. O quê?
minha conclusão é a importância que tem o trabalho de equipe nisto, né? Por que tanto é importante manter o trabalho de equipe? Porque aparecem modelos contíguos continuamente. Não há dúvida. Agora, tem algum modelo aí que quer falar alguma coisa para a gente? Aí de vocês, por favor. Marlene, pode falar. Na efeitologia, você poderia expandir aí o último efeito? Efeitologia. Os efeitos autodesafiadores das condutas exemplares ainda inalcançadas. Então a pessoa vê que o outro arranjou, é aí que não pode ter inveja. É aquilo que eu estava falando. Que o outro alcançou determinado patamar, uma conquista, um nível. Então, e mostra uma conduta exemplar, aquilo então cria problema para a gente, porque ainda não está alcançado, nós ainda não conseguimos atingir. Mas nesse caso sempre então, os efeitos autodesafiadores. Se ele conseguiu, por que eu não consigo? Mas aí sempre é o próximo passo, né? Sempre é o próximo passo para mim. Então ele é um espelho, uma seta, ele indica um caminho. Porque não adianta eu ficar pensando no modelo lá do serenão, porque a serenidade ainda está longe. Pois é, não. Esse modelo contigo, na verdade, ele é bem o processo da seta. A seta indica um caminho, mas ela não vai com você. Yes. Você está entendendo? Isso é muito sério. Agora, outra coisa muito séria. Aplica isso, Marlene, na dupla evolutiva. Pensa bem, como é que fica? E lembre-se, a dupla evolutiva tem a cabeça energética do casal. Tudo é uma coisa para se pensar. Pode falar, João. Pode fazer um paralelo entre essa analogia que o senhor fez agora do modelo contíguo como uma seta e a bússola, que é uma coisa interna, íntima, para a gente não cometer erro, por exemplo. Mas a bússola é sua, né? Agora, você, por exemplo, você pode adaptar aquele modelo à sua bússola. Vê como é que ele fica. Eu tenho feito isso através do meu maior amigo. Qual que é o meu maior amigo? Transmentor. Todos vocês sabem que eu falo disso há tantos anos. Entende? Então, isso é um fato. Porque às vezes a gente pode ver um modelo que está no momento dele, está bem à frente e com uma realidade diferente da nossa. E muitas vezes a gente quer gostaria de ter aqueles traços, só que a gente tem etapas anteriores. Tem o olho maior do que a barriga. Pois é, tem etapas antes, né? Se ela tem o olho maior do que a barriga, ela fica vendo, né? Isso é aquele cara que chegou e disse, não, Valdo, eu acho que esse meu amigo é um serenão. Aí, então, eu começo a fazer umas perguntas. Ele é muito bom, ele é muito sociável, ele participa das coisas, ele vê tudo. Agora, lá pela Santa do Café, assim, ele fuma, mas muito pouco. Então, vocês já viram que serenão, eu falei assim, esse serenão é serenão de serenata. É aquele que fica de madrugada debaixo da janela, fazendo uma declaração de amor musical para a amada, lá no terceiro andar. Aqui não dá para fazer serenata, que não tem ainda segundo andar ou primeiro andar. Fica no sereno. Valdo, aqui na caracteriologia, na página 3, tem como você comentar sobre a consciência atratora e sobre a personalidade singular, por favor? Sim. A consciência atratora. Nós já, parece que tem verbete sobre isso, não tem? Tem verbete, é bom você examinar. E a personalidade singular também, eu acho que tem alguma coisa parecida. Tem, todos os dois são verbetes, você precisa estudar. Tá, vou dar uma estudada. Você já tem o CD-ROM? Não. É esse aí que é o que resolve o problema. Uhum. Entende? Valeu. Agora, a consciência atratora
é aquela que tem presença, força. Deixa eu escutar. Já posso falar. Tá vendo? Você tem que levar para o ouvido para ver se já dá para ouvir. Entende? O cara fez isso aqui um dia. Nós estávamos aí. Não, deixa eu ver. Tá? Então, aí no caso de falar, né? Está difícil. Mas, olha, você entendeu isso aí? Então, como consciência tratora, nós temos aqui um monte delas. Por exemplo, essas duas pessoas que estão aí atrás de você são consciência tratora. Todo mundo está atrás desses dois aí. É um monte de coisa, todo dia tem coisa atrás deles. Não adianta eles esconder, porque é fato, todo mundo sabe. Entendeu como é que é? Então é um problema. Agora, outra coisa, na personalidade singular. Uma personalidade singular, aqui tem uma série delas. Por exemplo, acabou de aparecer um diretamente da África, o nome dele é Níger. É aquele cara lá, ó. É uma personalidade singular. É bom estudar, que é um cara que anda de chinelo. E parece que ele não é demagogo, não. É porque é carioca. Ele quer mostrar carioca que ele é assim. diretamente da favela, diretamente do morro. Está entendendo? E não foi do morro do Alemão, não. Entende? Foi de outro lugar. Então, veja, isso é personalidade singular. Mas agora seria bom você ver os verbetes, que a gente trata disso com mais detalhes. Vale a pena ver. Por incrível que pareça, tem os dois verbetes com esse título. Pode falar. Osvaldo, uma relação entre consciência tratora e epicom. Porque eu achava que era sinonímia. O epicom é. Sinonímia eu achava que, mas um como coloca... Caracterologia, consciência tratora e epicom. Agora, aqui tem uma série, né? Sim. São parecidos. Não é? Isso que eu dizia. Eu achava que o epicom é uma consciência tratora. Agora, a minha amizade raríssima, você para mim é uma amizade raríssima para mim. Você é também. Modelo, aí no caso. Total. Você entendeu? Você é um modelo contigo. De vez em quando não está muito contigo, que você vai para Buenos Aires, mas depois você volta. De vez em quando é um modelo mais distante, mas de vez em quando fica contigo. Agora, ó, nós estamos entrando no recinto desse palacete da comissão de Nuremberg, 3 personalidades. Cada uma mais modelo contigo do que a outra. Olha bem quem é que está chegando aí. Eles devem ter vindo devido ao processo dos cursos. Foi isso? Vieram para os cursos de fim de ano. Mas, ó, diretamente de Porto Alegre para vocês, trazendo a alegria do Rio Grande do Sul. Não é isso? Olha aí quem é que acabou de chegar. São modelos contíguos agora. Estavam distantes, agora são contigo. Agora é conosco. Em vez de ser contigo, agora é com a gente. Tá certo? Eu acho que aí fica claro, né? Escuta, faz meia hora que eu estou falando. Eu acho que eu vou esperar mais meia hora para falar aquilo, né? Falar aquilo. Agora, como é que você fala? Ele gosta de falar isso. Faz 5 anos que ele fala isso para mim. Vocês ainda não decoraram isso. Técnica de geração de ansiedade. Veja bem, você precisa de guardar isso aí, é só ele que fala. Faz 5 anos, o povo ainda não aprendeu. Impressionante isso. Não é? Você, aqui, ele não está sabendo o que eu vou falar. Ele não sabe. Você nem calcula o que eu vou falar. Você nem calcula, está sendo terrível. Terrível.
Agora, veja, é o tal negócio. E outra coisa, indiretamente tem relação com o modelo contíguo. A gente mesmo descobriu aqui. Mas veja, eu não estava pensando nisso, coincidiu, é o processo da sincronicidade. Agora, o que mais que vocês têm aí para falar sobre o modelo contíguo? Aqui na antagonismologia, de novo no último antagonismo, sim. O que o senhor chama de um modelo fácil e um modelo difícil de ser imitado? Modelo fácil de ser imitado. Por exemplo, a gente imitar o Loche. Nessa questão dele, é um modelo formidável, porque tem a PEC, você vai ao discernimento, você participa dos cursos, é muito fácil. As coisas que ele está fazendo do ponto de vista de administração da consciência. Agora, modelo difícil de ser imitado. Eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, perante a monja. Entendeu? Estou dando um exemplo. Isso me cria algum problema, muito sério. Eu tenho alguma dificuldade com isso aí. Então, o que você acha? Precisa explicar mais? Não, mas se tiverem, assim, dois modelos, assim, mesmo nível evolutivo, abaixa um pouquinho da monja, pode ser? Você quer então? Então, por exemplo, é difícil ser imitado. Certas mulheres aí que são muito participativas das coisas. Para mim é difícil porque eu sou homem. Elas são mulheres. Sem a feminilidade delas, eu não consigo fazer uma coisa dessa. E a feminilidade tem mais sedução do que qualquer macho. Estou te dando uma ideia. Eu não vou citar aqui nenhuma moça, ou senhora, ou mulher por aí. Mas é que tem, né? Sempre tem. Aquelas que vêm, não preciso falar que chegou, ela chegou. Não preciso falar, cheguei, ela chegou. Tem gente assim, né? Valdir, eu já mostrei aqui uma ou duas desse jeito, você já viu. Imitar também para baixo. E outra coisa, elas têm problema com esse processo. Tem uma delas que tem muito problema. Imitar o serenão é difícil, agora com os réus também. Né? Imitar com os réus, por exemplo, o João. O João tem uma dificuldade enorme de imitar com os réus. Ele já tentou aí para mostrar nas questões, por exemplo, aí da conscienciometria, mas não dá. Foi por isso que ele criou aquela roda, sabe como é que é? De caracteres, né? Sério. Professor Valdo. Pessoa vê. Ok. E quando são os modelos impostos? Como é que é? Modelos impostos. Por exemplo, o pai, a mãe, para a criança. Tem modelo que às vezes vale a pena, né? Tem que escolher bem, olhar a mãe e o pai com lupa, depois que a pessoa ficou adulta. É com a maturidade que a gente vê, examinar bem. Por exemplo, a minha mãe foi um modelo contigo para vir, uma opção de coisa. Porque também em função da fase de desenvolvimento de criança a adulto, vão havendo modelos que vão sendo repostos ou substituídos por outros mais avançados, não é? Não, aí é a influência do grupo evolutivo, né? E começa pela família nuclear, é o que começa tudo. Mas agora o modelo contíguo que nós chamamos, ele pode ser muito variado, né? Depende muito da situação. Agora, uma coisa eu digo para vocês, não há, vamos dizer, que eu conheça nenhum local, um biotério, museu, holoteca, vitrine, ou qualquer coisa nesse sentido maior para ter modelo do que na CCCI aqui de Foz. É onde tem mais modelo. Aqui tem todos os tipos de personalidade do curso intermissivo. Isso é muito sério. Personalidade do curso intermissivo. Acabou de chegar o modelo, Lê, que é o modelo de espião tipo português. Está vendo para você? Olha lá. Espião português. Olha lá, ó. Ele chegou hoje, olha como é que está. Modelo contigo. Porque outro aspecto que é, quando a criança começa o seu processo de desenvolvimento e de recuperação de cons, aqueles modelos que tem em casa, o pai e a mãe, só permite uma evolução até ao nível
Os primeiros dos modelos pais, né? que uma criança tem é o pai e a mãe, quando eles existem. Sempre é. Agora, uma coisa séria. Observa dentro da literatura os modelos literários dos autores. Observa dentro da filosofia os modelos literários da filosofia. Tudo isso tem. Tem pessoa que não, eu me sigo fulano. Eu estou dentro da escola literária de fulano, ou da fulana. Sempre tem um inspirador, aquele que orientou a pessoa. Eu tenho o meu que eu falo, que é o transmentor. Agora, foi com ele que aos 14 anos eu já tinha ideia disso. Senão não teria. Ele me ajudou nisso tudo. Agora é lógico que a monja ajudou, porque a monja trabalha. Ele trabalha com ela, né? Isso aí ajudou. Dia, página 2. Um modelo de entrosamento multidimensional. Poderia falar daí do amparador modelo de função, de entrosamento multidimensional. É aquele modelo que ajuda você mais a ter interação com as outras dimensões. De nós aqui, ó, de um modo geral, o modelo mais próximo disso é o amparador de função. Por exemplo, uma pessoa que esteja praticando a TENEPS, ela tem nesse amparador o modelo contíguo melhor para começar a vida dela. Por isso que é importante ter a interlocução com o amparador extrafísico. Entende? É muito importante. Mas quem mais que tem aí? Agora, uma coisa que seria bom vocês começarem a examinar é o seguinte: vocês já conhecem, ou vocês estão procurando conhecer, identificar, um completista existencial, ou uma completista existencial, para valer? Agora, tem que ver, aquele que está vivo, aquele que já dessomou, alguém que já passou. Não, eu não sirvo, eu não sirvo de modelo aqui. Eu sou com 5 cobaia, pior. Tem dessa história. Não dá. Agora, a proposta aí que você colocou, quais que seriam os indicadores para a gente chegar a uma avaliação que a pessoa é completista? O resultado do trabalho dela. Mas como assim? Porque às vezes fica um pouco abstrato para a gente não, ver se a gente se você examinar bem uma pessoa, você vai ver o resultado. Não tem saída. Isso aí não é desculpa. A vida humana permite isso. Aldo. Não tem jeito de tapear, não. É o processo da verbação. Se a verbação ela existe, ela pode ser bem concreta. Não cria dúvida, ela não dirime todas as, entende? Os tiratemas. Acaba com tudo. Mas, por exemplo, no manual da ProEx, você até faz a avaliação de algumas personalidades, né? Lá, obviamente, seria tipo uma proto-ProEx, uma ProEx ainda mais instintiva. Mas, de qualquer forma, você faz essa avaliação. Você cita o Chico, por exemplo, e outros lá. No estudo, a gente poderia pegar, por exemplo, a Helen Keller, por exemplo. Como que eu posso avaliar realmente se ela chegou, se ela fez aquilo que ela deveria ter feito ou não? Meu chapa, se ela não fez, ela chegou vai. Perto. Não, eu assino embaixo que ela fez. Então, para você. Aquela mulher foi fora de série. Foi fora de série, por isso que eu estou pegando um caso assim. Não tem jeito, ali não tem saída. Mas você deve utilizar meio que automaticamente alguns indicadores. Não, porque aí depende o que é. Por exemplo, uma pessoa, no caso aqui nós estamos falando de um completista existencial. Isso. Uma mulher veio, por exemplo, para dar à luz uma determinada pessoa e conduzir aquela pessoa, depois ela dessoma. Aparentemente aquilo veio
anonimamente, apagado, não chamou atenção, ficou praticamente exigido. No entanto, ela é completista. Ela veio para fazer aquilo. Uhum. Agora, é um completismo pequeno, menor, reduzido, acanhado. Então, estudo tem, por isso que eu estou falando, tem que estudar muito. Tem que ver as coisas. Então, o que eu queria ver se há alguns parâmetros que a gente pudesse ir meio que pontuando. Ó, nesse aspecto, sim. Não, tudo escolha seus exemplos, vê na sua vida. Eu tenho um monte de gente que eu olhei na minha vida. Eu não estou falando aí, por exemplo, o caso do Ponte Miranda. Por exemplo, ele. Eu tive um monte de gente assim. Então, mas aí você consegue afirmar que ele realmente, no caso dele, ele foi completista? Quer dizer, do que ele tinha que fazer, ele foi. Eu penso que o problema dele era mais fazer o estudo mesmo. E ele se dedicou só àquilo. Isso. O homem estudava e escrevia e trabalhava 14 horas por dia. Quer dizer, o cara era bem... Quando eu encontrei, ele era desse jeito. Quando eu encontrei com ele, ele tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Então, isso aí é muito sério. Uma outra coisa, você vê uma pessoa dessa, ela é palpável. Ela existe. Aquilo é possível. Então, há o processo da probabilidade, é execuibilidade, é factível. Isso aí é seríssimo da gente pensar. Como é que fica isso? Temos que começar a pensar nessa Mas, história. por exemplo, você teve o contato lá com Pontes, né? Sim. Uma das variáveis seria o nível de bem-estar dele. Quer dizer, você o vê que ele está nível bem. de equilíbrio dele. Tal. O equilíbrio dele era um pouco assim, austero, devido à condição dele. Ele era muito sério dentro das coisas dele. Mas ele, nessa idade mesmo que ele chegou, a situação toda, ele era fora de sério. Então. A lucidez, o alcance da cultura, como ele pontuava aquilo em cima do lance. Isso é muito sério. Entende? Como personalidade. Então, ele é um cara que não tem jeito de você tirar do caminho. Ele ficou no seu caminho. Ele é inarredável. São essas pessoas que vocês têm que pensar. Vamos pegar, então, esse Por exemplo, caso... eu tenho vários de vocês que são inarredáveis para mim. Não dá para escapar de vocês. Vocês me dão martelada na cuca, ou seja, na consciência. Mas vamos pegar lá o caso da sua amiga lá de Uberaba com 90 anos. Então, ela é um exemplo. É um outro exemplo. Então, deve ter alguns... O Manuelzinho. Então, deve ter alguns denominadores comuns. O próprio Chico, é outro. Cada um no seu. Quais são os denominadores comuns dessas personalidades? Incluindo Pontes, incluído a... A maioria é a determinação. Mas isso não é um traço, quer dizer... Isso não necessariamente quer dizer que a pessoa completou. Você está perguntando qual foi dessas... Não, mas como... Você falou... Não. O que você quer que eu fale? Não, Valdo, mas no sentido de indicador do complexo. No sentido de indicador de complexo. Qual que seria o denominador comum? Denominador comum é a determinação naquele objetivo que ela determinou. Outra coisa, essas pessoas não têm o mesmo objetivo que eu. E eu considero que o meu objetivo é superior ao delas. Ainda tem isso ainda. Sem nenhum cabotinismo. Professor? Então isso é seríssimo. Outra coisa, o objetivo de vocês todos aqui é superior a esse povo todo que eu estou falando. Professor? Olha o dedo do seu nariz. Opa, eu gostaria de saber se essas personalidades que você falou que são completistas, se eles se consideram completistas. No caso, o Chico Xavier, eles se consideram completistas? Não, isso aí teria que perguntar para eles, né? Eles nem sabem o que é completismo. Mas você não saberia responder isso? Nós analisamos de fora porque nós sabemos o que é completismo, o que é proex. O Chico tinha que ficar daquele jeito dele, não podia sair. Entendi. Uma outra pergunta. Um beco sem saída. Uma outra pergunta. Eu gostaria de saber em que grau evolutivo estaria Jesus Cristo e Buda. Se eles seriam evoluciólogos, seriam... Não. Buda eles são, na verdade, líderes demagógicos. A maioria, porque é processo. O Buda foi materialista. Ele não criou religião, não criou nada. Ele foi materialista. Não ensinou nada do mundo extrafísico. O povo que arranjou isso fez o budismo. O budismo foi feito para ganhar dinheiro e, principalmente, apresentar as coisas aqui para o Ocidente. Agora, Jesus Cristo foi uma criança crescida, mimada, mas muito inteligente e tinha muita energia.
Então, isso levou a coisa para frente por aí. O processo dele foi esse. Mas ele seria o que hoje em dia? Você sabe dizer? Você sabe se ele está encarnado, Jesus Cristo? Ou não, isso aí não. Ele já tem gente que são projetores, que viram as coisas, que Jesus Cristo foi uma mulher. Que ele fez uma opção de besteira com mulher, depois ele mesmo resolveu que devia de vir como mulher. É tudo dele criar problema com mulher. Olha bem lá que você vê que a vida dele foi assim. E outra coisa, ele desceu muito moço. Aquilo também criou problema para ele, porque foi como se fosse um suicídio que ele cometeu. Entendi, mas há 2000 anos atrás, mais ou menos, ele já tinha uns valores que hoje a gente ainda está querendo adquirir. Então, ninguém... não, mas isso antes dele já tinha. Os gregos já eram superiores. Não, entendi, não estou me dizendo que isso aí é relativo. Mas eu estou perguntando assim... Esse negócio de ter coisa, por assim, aparente ou inicial, todo mundo tem, sempre nós tivemos. Moral, todo mundo sempre falou nisso, mas fica só por aí, não resolve. Entendi, mas hoje a consciência dele, após 2000 anos... vamos saber. Deve estar um grauzinho legal. Não, 2000 anos para mim não vale nada. É muito pouco. Assisti uma entrevista de um médico, Divaldo Franco, dizendo que Chico Xavier havia informado que Emmanuel havia reencarnado em São Paulo no ano 2000. Porém, em tertúlia passada, viu o senhor dizendo que ele estaria na Itália. Por que tantas divergências de informação? Pergunta para eles. Eu não tenho divergência com minhas coisas, não. Eu nem sei disso. Eu só sei que eu conversei com o Emmanuel. O fato de ser vegetariano ajudaria no desenvolvimento do estado vibracional? Não, isso não quer dizer nada, vai com calma. Vegetarianismo é preciso ter cuidado, que às vezes, em vez de ajudar, piora. Se a pessoa não tiver uma dieta adequada, vai faltar a memória, vai faltar a elaboração de pensamento, associação de ideias, vai ter uma série de condições, vai com calma. É muito bom ser vegetariano, quando a pessoa tem infraestrutura para isso. Olha bem, vai com calma. A inveja é um tema neutro ou é só nosográfica? O professor poderia aprofundar? Quer dizer, tema neutro. O que vocês acham? Negocinho? Agora, veja, é uma amiga nossa que está perguntando isso. Entende? Mas eu acho que ela não teve essa intenção de fazer negocinho, que eu conheço a peça. Mas forçou a barra, né? Então, veja, é nosográfico, sim, não adianta vir que não tem. O processo de inveja é um negócio difícil. E tem um outro sentimento que é você querer alcançar alguma coisa, porque às vezes a pessoa... É a aspiração da pessoa, isso é outra coisa, não é bem inveja. Que a pessoa, às mas vezes, isso não é inveja. Não é inveja. A inveja é carregada negativamente, anticosmoéticamente. Exatamente, mas é mudar o termo, né? Então é outra coisa, né? Existe alguma técnica para relembrar as vidas passadas? Agora aqui, o meu sobrenome é Vieira também, sou de Belo Horizonte. Será que somos parentes? Ora, é bem possível. Agora, eu só quero te falar o seguinte, os Vieiras da minha família vieram do Mato Grosso porque eles tinham matado uns índios. Então, vieram 14 do Mato Grosso para Minas Gerais. E lá eles foram para o Carmo da Bagagem para fazer mineração junto com os índios. Que eles começaram a ver que os índios estavam julgando, fazendo um jogo com as pedras. Foram olhar, era diamante. Entende? Agora, por que eles vieram corrido de Mato Grosso? Porque os índios pegaram a mulher de um deles, levaram a mulher e mataram a mulher. Então, os Vieira foram lá e mataram alguns dos índios também, para descontar na ocasião. Naquela ocasião era império, o imperador mandou matar os Vieiras. Então, os Vieira caíram fora de Mato Grosso e foram para Minas Gerais. Essa é a saga da minha família, contada pelo meu bisavô, pelo avô, todo mundo que tinha lá dos Vieira. Agora, esses, depois eles espalharam. Tinha gente em Goiás. Foi o cara que encontrou comigo e falou, não, você é Vieira, devido ao processo das entradas, quando eu era rapaz ainda. De modo que você precisa ver a sua cara e seu modo, seu jeito, que às vezes a gente vai ver só pela genética se é da turma dos Vieira.
Agora, ó, esses Vieiras são de Trás-os-Montes. Boa viagem, muitas graças. Dá um abraço em todo mundo lá. Tá bom? Thank you very much. O professor pode detalhar o modelo contíguo do seu transmentor, e sua ressonância com ele em termos de assistencialidade? Não, o meu caso é o seguinte, ele é um evoluciólogo, já há algum tempo, que eu sei. E ele trabalha nesse sentido com muita gente do nosso grupo evolutivo. Agora, como eu tive várias vidas junto com ele, a gente sabe certas coisas, como é que são. E temos uma certa amizade mesmo, a camaradagem. Então é aquilo que eu posso chamar, que é o meu companheiro, aquele negócio do Lula, não é isso? O meu companheiro, etc. Esse aí é um companheiro clássico. Esse aqui é o transmentor. Agora, ele é evoluciólogo. Nesse período, eu perguntei para ele quando eu ia ressomar, se ele ia ressomar. Ele falou que naquele período não estava nada marcado. E eu já estou aqui faz 78 anos. Ele continua do lado de lá. Ele não ressomou, não. De modo que a situação, de modo geral, da ficha dele que eu tenho é essa. Seguindo ali mais ou menos o que o Lógico estava falando das personalidades, assim, eu também gostaria, né, de poder identificar melhor os completistas. O que o senhor acha do Niemeyer? Ele é uma personalidade controvertível. Por quê? Ele ajuda muita gente dentro da condição dele, e ele até hoje, na idade que ele tem de mais de 100 anos, ele não mudou nada, ele é comunista. O comunismo já morreu há muito tempo, ele continua vivo. Quer dizer, há comunistas vivos, e o comunismo já morreu há muito tempo. Então, durma com um barulho desse. Agora, ele é fora de série, dentro daquilo que ele fez, a Fazenda, etc. Mas isso é um exemplo. Agora, é um cara que sempre teve muito medo de voar, de andar de avião. Tem essas coisas todas que você tem que pôr na personalidade, tem que estudar, né? Vamos esperar o dia que for sair uma boa biografia sobre ele. Mas isso, por exemplo, isso dele ser comunista até hoje, não mudar nisso, denota algum tipo de falta de tranquilidade íntima, conflito nele? Lógico. Isso aí, na minha terra, chama a priorismose. Olha na cara. A pessoa não mudou. O outro que é a priorista desse jeito é o Fidel Castro. O Fidel Castro não presta, né? Esse é diretamente da baratosfera. Já matou um monte de gente e continua lá firme. Agora, ele abriu mão de certas coisas, falou que o próprio governo dele está falido, aquele negócio todo. Jogou a toalha. O modelo não funciona nem para Cuba. Quer dizer, ele descubanizou o processo. Então, já é, pelo menos, já está caminhando para enfrentar a baratosfera. Porque ele foi do paredão, matou muita gente, não passou o governo, quer dizer, tirano. Tirano é o nome que se dá para ditador. Ele é ditador faz 50 anos. Ele passou a bola, mas continua lá. Entende? Do mesmo jeito. Está como eminência parda do irmão. E outra coisa, colocou um irmão. Tudo é o processo. Como é que chama isso? Mas tem um nome. Nepotismo. O processo todo é esse. Valdo, aqui. Antes de fazer a pergunta, teve um comentário sobre inveja, né? Eu tenho uma frase até para falar, para poder complementar o que ela falou, que é bem interessante, que a inveja não é querer aquilo que o outro tem, isso é cobiça. Normalmente a pessoa que é invejosa, ela não quer ter o que o outro tem, ela quer destruir o que o outro tem, né? Ela não satisfaz com isso. Então, só um comentário a respeito do comentário dela. Ele está ampliando a inveja que ele já estudou. E em relação não, só concluir, isso foi um comentário antes, mas a pergunta que eu queria fazer é justamente sobre o outro assunto, né? Eu estava na tertúlia outro dia e você comentou sobre o estado de coma. O que eu estudei antes de vir para cá na Consciologia, em diversos livros, né, é que em caso assim, de coma, a pessoa fica fora do corpo e ela decide se tem mais algo a aprender. Depende da pessoa, depende do período, depende do estado de coma. Isso aí tem 1001 características. Não é bem assim, não pode generalizar. Não. Mas pode ocorrer de a pessoa estar em coma e decidir se volta ou se parte para o extrafísico? É lógico, vai embora. É de tudo. Tá, entendi. Obrigado, Val. Val,
Não, ele falou de inveja, eu consultei no dicionário aqui, inveja não tem jeito, é nosográfico sempre, tudo definição. Você viu no seu dicionário? Vários grandão. dicionários. Vários. Não tem jeito, viu? Não tem jeito. Não fazer adianta negocinho, querer falar. edulcorar a inveja, não dá. Pode falar também. Professor, na página 2, Sim. na antagonismologia, Sim. o senhor podia falar, desenvolver esse último O antagonismo, antagonismo, modelo né? fácil de ser imitado e modelo difícil de ser imitado? Eu Já foi acabei de falar? falar aí agora há pouco. Você chegou agora, né? Quase agora. Então foi. Retardatário. O caso todo é o seguinte, o modelo fácil de ser imitado, entende? E o modelo difícil. Então, o fácil, por exemplo, é eu imitar, por exemplo, alguns de vocês naquilo que vocês têm de bom. E está à mão, estão vivendo comigo, etc. Tal. Por exemplo, o modelo fácil para mim, esses dois aqui, estudam muito dicionário, mais do que eu. Então, o que se passa? São modelos fáceis de eu poder imitar dentro da lexicologia. Agora, o modelo difícil que tem sido para mim é imitar, por exemplo, a monja. Eu tenho uma certa dificuldade, até um momento, muito séria. E predomina a dificuldade sobre as facilidades, mas totalmente. Então, isso é Você entendeu? Foi mais ou menos isso que eu dei de exemplo, foi isso? Isso tem a ver com o nível, então, de quem está sendo, de quem pode ser imitado, é isso? Por exemplo, você, para mim, é o modelo que eu estou imitando para estudar em numerologia. É o contrário, né, professor? Você viu? Esse é o contrário, dela, né? Eu imito. A gargalhada dela? Professor, tem outra coisa que eu quero falar, é sobre o comunismo. Sobre o comunismo. O comunismo. Não, mas nós não somos direitos. Você tem a vida, põe a mão na vida, você vai falar a verdade, só a verdade, nada mais a verdade. Professor, nós não pensamos, não entendemos, não exemplificamos o direito comuns para todos. Essa é a ideia do comunismo, não é? Estou de pleno não é o do... Mas eu sou da democracia. Sim. Eu não sou do marxismo nem da mais-valia que ele defendia tanto. Também. E banana para isso tudo. E outra coisa, foi o comunismo que criou lá o Stalin e que criou o Mao Tse Tung, que criou o Fidel Castro. O último representante deles é o Fidel Castro. Sim. Ficou aí como uma peça rara. No caso, a gente não vai falar pestilenta, mas não chega a ser pestilenta. Mas chega então, perto. Esse direito comum da democracia pura, não é isso? É isso. Então, é possível. Então, o direito comum. Gente, a ideia é isso. Filosofia... A democracia pura nossa está cheia de consréu. Também, mas nós estamos aqui acolhendo. Vamos melhorando, evoluindo, não é isso? Mas agora, o comunismo não adianta defender. Banana para todo mundo. Eu não estou defendendo. Desde o Togliatti até esses outros que eu falei. Hein? Valdo, tem duas coisas. O comunismo marxista, que se apodreceu, e tem o comunismo que você mesmo fala da o Estado Mundial. O que eu falo, esse chama interassistencialidade. É outra coisa. Não venha também com os Kabutzi e outra coisa mais, lá dos judeus também, que não é a mesma coisa. Kibbutz é outra coisa. De modo que aí nós ficamos bem claros. Mas eu estava para perguntar outra coisa, do modelo do professor Valdo, que você tem, principalmente extrafísico, o que você aproveita mais desses modelos? Talvez ser enumerador, transmentor, não sei quem. A imperturbabilidade. A incorruptibilidade. Isso é que me abala. Então, quando isso me abala, eu não consegui arranjar isso. Se a imperturbabilidade perturba você não conseguiu chegar lá. Então, está bem claro, isso eu preciso explicar. A imperturbabilidade, ela anda junto, ela está correlacionada com a evolução. Ela está está relacionada com a cosmoética. Vamos entender por aí. Mas tudo anda junto, a cosmoética
ela está mais presa à cosmoética. Mas isso é um indicador da evolução. É por aí. Gente, agora é 1h30, faz 1 hora. Então, você não vai falar mais nada, né? Mas o caso é o seguinte, o que eu quero falar, isso aí atinge os teletertulianos. Eu estou aqui tentando estudar um assunto que é um pouco complexo e difícil. Então, como isso transcende a minha área de conhecimento e de possibilidade de visão, eu apelo para vocês e para o teletertuliano, como eu sempre fiz para fazer verbete. O verbete que eu quero fazer é sobre significado adjunto. Em tese, isso aí seria dentro da experimentologia. Agora, o que é o significado adjunto? É o significado sobreposto, anexo, coadjuvante, confluente, adventício. Seria o segundo significado daquilo que você está examinando. Seja dentro de um contexto, de uma condição, de um construto, de um haver-pom, um conceito aí, mais ou menos grande. Então, o problema é estudar o que vem a ser isso. Agora, por exemplo, dando exemplo, eu vou falar aqui em 8, que a gente está estudando. Mas eu desejaria esse que eu desejaria que vocês me dessem. Valor agregado, mais-valia, látero pensene, o adjutor do epicom, por exemplo, do acoplamentário, vice-presidente, o coautor, o intérprete e o reserva, quer dizer, o sobressalente, a pessoa sobressalente, o reserva. Isso aí nós estamos dando um exemplo do que é o significado adjunto. Agora, o que eu quero é o seguinte, o que vocês pensam sobre isso? O que é que você vê que seja significado adjunto dentro de alguma realidade? Vocês vão poder me ajudar muito. Pode mandar, seja quando for, de que modo que seja. Pode mandar que eu recebo de braços abertos e já agradeço antecipadamente toda a contribuição. Professor. O suplente, até um certo ponto aqui, seria esse que nós já falamos. É o reserva. É o sobressalente. Não, ele não é. Ele é por baixo. Ele tem que ser uma coisa igual, mas com outra natureza. É isso que a gente está pensando. O dublê. O dublê nós já falamos, é o sósia, não é a mesma coisa. O suplente, sim. O intérprete, sim. Mas o dublê, não. O dublê é falcatrua, ele é falso, ele não presta. A imitação. O quê? O ad hoc até um certo ponto, mas isso é o vice, é o suplente. Suplente e ad hoc é a mesma coisa, no caso. Ensina auxiliar... Aquele cara que não veio na reunião. Então coloca um no lugar dele. Esse é o suplente do momento. Não é bem o adjunto. O procurador, tecnicamente, até um certo ponto, ele é, né? Se examinar para ver. Professor Valdo. O que vocês acham? Aí, nesse caso, não sei, né? Pode estar fora, mas o herdeiro pode ser, não? Não, o herdeiro não. Agora, o herdeiro ele recebe. O contíguo, ele entrou? Quem? O contíguo, que o senhor falou do verbete, ele entrou ou não? Não, o contíguo, o que é que seria contíguo? Não, o contíguo, por exemplo, o irmão siamês é um contíguo, mas ele não é um significado adjunto. Ou é? O siamês, o chifópano, é isso aí. Professor, a auxiliar em terra teria que Como ser... é que é? A consina auxiliar em terra. Auxiliar em terra. Esse ajuda, mas não é bem assim, não sei. Isso é examinar. Eu vou colocar aqui para estudar. Ali ele está falando copiloto. Hein? Copiloto, acho que pode ser. Copiloto. O copiloto talvez seja, né? O que vocês acham? Já tem o coautor, mas o copiloto a gente podia pôr, porque é diferente.
Bandeirinha. Assessor não pode ser. O assessor já é Professor, tem o verbete relevo particular, né? Que também o relevo particular, de certa forma, é o relevo. Eu vou pôr aqui para examinar. O sobressalente tem. Não, monitor não é bem assim. Um adjunto, vocês acham? Quando há uma diferença de nível, não é bem isso. O significado adjunto tem que ter ele tem que ser equalitário. Também não é bem, né? Aí, esses có tem uma porção, a gente tem que estudar isso com calma. Tem muito cocó, muito cocô. Pois também não é, o bedel é por baixo. Valdo, o sócio é? Sócio. Sócio também não. Não é bem, porque já é o có, né? Có alguma coisa. O quê? Não, isso nós já falamos há muito tempo, mas não é. Porque o processo não é bem isso, né? Para certos assuntos até que poderia ser, mas não é, né? O problema é o seguinte, significado adjunto. Um homem é muito diferente de uma mulher. Pode ser que o homossexual vai achar que seja. Seria só no sentido positivo? Ou o parasita poderia entrar nisso também? Quem? O parasita, por exemplo. Não, esse é a vovozinha, né? O quê? Eu não estou ouvindo nada. O que ela falou? Não, mas cocó, isso eu já falei. Cocô tem um monte, isso não resolve. Não é por aí. Valdo, vou fazer uma pergunta. Eu estava olhando na escala evolutiva dali e veio um insight assim, para fazer uma pergunta para você. Qual é a qualidade mais difícil de ser envolvida de um serenão? Não em termos de energia, assim, mas em termos de... Seria a serenidade? O mais difícil dele é a imperturbabilidade da serenidade. E uma consciência que adquire esse nível da imperturbabilidade, no caso, e outra que, no caso, é mais dinâmica, que é mais... realiza mais coisas. Ele é dinâmico com imperturbabilidade na serenidade. Sim, mas vamos supor que tem duas consciências. Uma que seja não muito existe serena... isso. O serenão é isso. Não tem duas. Não, mas não estou falando dois serenão, estou falando duas pessoas... Não esquece serenão, fala de outras coisas. Sim, é outra coisa. Não vão misturar. Você está entendendo? A minha pergunta seria, vamos supor que duas consciências tivessem dois trafores, tá? Trafores diferentes. Uma consciência ela tem um trafor, vamos supor, eu ou outra pessoa. Isso é pré-serenão, não é serenão. Sim, não é serenão, é outra coisa. Mas vamos supor que essa consciência ela tem um nível de serenidade, de tranquilidade... Ele é ótimo, sereno depois que faz sexo. Sim, mas é outra mais dinâmica, mas ela é muito perturbável, ela é muito perturbável, entendeu? Qual que seria a qualidade melhor para uma pessoa ter em termos de Isso é o mega convivência? transporte. Examina qual é o mega transporte. Não tem nada a ver com serenão isso aí, diretamente. Em alguns casos, o padrasto e a madrasta. O que tem? Que assume a função do pai e da mãe. Padrasto e a madrasta. E também tem aí o padrinho e madrinha também. A dindinha. Tem, mas tem essa função, né? Até um certo ponto serve, né? Se examinar. Mas não é o ideal ainda. Sr. Valdo, a personalidade extra seria... A personalidade extra seria o caso... É a identidade extra. Identidade extra. Essa não é. Essa não é, porque é a própria pessoa. Hein? Satélite assediador, não é. Hein? É um nível, é diferente.
Walter. Satélite é satélite, Sol é uma coisa, Lua é outra. Walter, expressão 2 em 1. O que tem? Isso é muito utilizado, né? Shampoo 2 em 1. Shampoo e condicionador. Ah, sim. Que é o valor agregado. Não, tem 4 em 1. Isso aqui é o mais sério. Anticaspa. Alguns de vocês aqui, alguns são 4 em 1. Isso não quer dizer nada. Vamos lá. A prótese. O que tem? A prótese pode ser, como significado adjunto, ela entra no lugar. Até um certo ponto seria, mas não é bem isso. Equivale à consciência, mas não é isso. Não. O quê? Palio. Amparo definição. A página, o que tem? O que é? Talvez o herdeiro colateral, que no caso seria o irmão do autor da herança, poderia ser a figura mais adequada. Herdeiro colateral. Não é, eu acho que não. Isso aqui está muito técnico, mas não resolveu niente. Professor, o tema transversal também é um tema adventício, né? Tema transversal. O transversal, eu já falei aqui para vocês que tem o processo látero pensene, está bem claro aqui. Látero pensene envolve isso tudo aí. Entre linhas. Entre linhas é um processo sobreposto, né? Mas dentro de um texto tem informação que está nas entrelinhas. É um significado esse aí adjunto. Talvez fosse o caso. O que você acha? Entrelinhas é um negócio, é entrelinhamento que eu estou chamando. Aqui no caso seria mais entrelinhamento. Eu vou pôr para estudar. Seria um adjunto explicativo? Não é bem, não. Como? Simulcognição? Não, é um processo simultâneo, ok. Mas eu não sei se que seja, vocês acham? Não quer dizer. Pode ser uma cognição que esteja fazendo até uma abordagem errada. O quê? Extra da Proex que ele falou. Não é. Aí, ó, a PEC já se comunicou. Senhor? Pode falar. Interino. O interino seria o suplente. Nós já falamos aqui do suplente. Suplente, ad hoc, interino, é o vice. Isso tudo é a mesma coisa. Agora, eu posso pôr nesse aí e colocar entre parênteses esses nomes todos que a turma está falando, só para clarear mais, né? Agora, vamos ver se a gente recebe dos outros continentes, que nós aqui agora somos continentais. Então, vamos ver de outros continentes o que é que vai aparecer. É capaz de aparecer alguma coisa. O micro-ondas, né? O que vai dar? É um processo micro-ondas. Vamos ver. Talvez a gente consiga alguma coisa nesse sentido. Agora, o caso é o seguinte, nós temos aqui um casal aí que é especialista em TENEPS. Além da Pilar, hoje tem o Amaro e a dona Valquíria. Então, na caracterologia, nós temos aqui, nas 10 personalidades, tenepsista. Então, vocês têm aqui 3 que são esses modelos contíguos que nós temos aqui. E aqueles 2 estão bem contíguos, porque saíram de Porto Alegre e chegaram aqui. De modo que vocês olham, Pilar, Amaro e Valquíria. Vai ter alguma coisa sobre TENEPS aí esses dias, daqui uns dias. Deve ser por isso que eles estão rondando aí a casa. Deve ser isso. Pois é. Pode falar. Fala alto que a gente escuta. Obrigado. Mais uma sugestão de significado adjunto, o no break. O no break ele substitui a eletricidade quando falta energia. No break pode ser?
Até um certo ponto é o que aconteceu ontem, por exemplo, lá. Mas agora existe um motor gerador ainda é mais forte. O gerador. Se for falar nisso, seria o motor gerador. Talvez esse aí está certo. Esse aí é o motor gerador. A gente põe o no break entre parênteses, em homenagem a você. Agora, Valdo, agora, o motor gerador, ontem eu quero contar para vocês que faltou a luz aqui 2 vezes. Agora, o motor gerador consertou tudo na hora. Só que tem que, na segunda, estourou todo o meu processo de alarme. E rebentou tudo e começou a fazer, e não tinha jeito de parar. Aí o guarda subiu lá e desligou o que ele pôde perto da campainha de alarme, que aquilo, se você chegar perto, tem 100 decibéis. Agora, o que se passa? Veio o técnico, já à noitinha, consertou tudo. Está tudo funcionando. Agora, eu não sei o que aconteceu na segunda parte. Alguma coisa, não tinha raio na hora, deve ser que estourou algum acumulador de energia na rua, alguma coisa por aí. Vocês viram alguma coisa na rua? Quem é que saiu aí hoje que viu? Hein? Ah, então é isso. Deve ter estourado alguma coisa muito forte. Foi no segundo apagão. Eu estava trabalhando, eu continuei trabalhando. Agora depois não deu, porque estourou tudo. Agora, é engraçado é o problema do alarme. Nunca aconteceu isso. E outra coisa, não tinha jeito de parar. Queimou tudo, algumas coisas lá. O rapaz deu um trabalho danado, teve que subir por tudo quanto é lado para arrumar. Agora, no carro Flex, ele aceita gasolina e álcool. Então, os 2 combustíveis no carro Flex. É o Flex, já eu sei disso, mas e daí? Seria um... Não? Parece que já tem a gasolina, a álcool e elétrico. Tudo junto. Esse é triplex. E tem o gás. Então são quadruplex. Quadruplex, então esse não serve. Mas ele aceita todos, na verdade. Um substitui o outro. Mas é. Mas agora é quadruplex. Tá certo? Escritor fantasma. Escritor fantasma. Até um certo ponto é um significado adjunto, sim. Mas é um negócio, né? É o coautor. Não, eu estou trabalhando com a cosmoética. Quer que eu repita o que eu falei? Você estava aí quando eu falei sobre cosmoética? Nenhuma esfera de agir humano. Você ouviu isso, que eu falei? Então eu vou falar para você. Nenhuma esfera do agir humano e multidimensional se subtrai em absoluto ao juízo cosmoético. Isso é daquelas frases que eu crio para chamar a atenção. É isso que eu estou falando. O que é que adianta eu estar falando aqui de coisa? Da baratosfera não precisa ensinar. Eu quero lembrar para vocês que no curso intermissivo que vocês fizeram, não ensina nada da cosmoética, da cosmoética ou anticosmoética da baratosfera, porque vocês já vieram doutores no assunto. Está bem claro isso? Nós todos fizemos. Será que é revisor já? Mais uma ideia. Já falou do copiloto, mas o piloto automático, que é eletrônico? Piloto automático, o que vocês acham? Mal menos. Mal menos. Tem situações que ele vai ser mais imediato. Eu vou anotar para estudar, sabe? Eu estou colocando aqui para estudar tudo. Valdo, o revisor não pode ser também, revisor. Não é bem não, né? Ué, ele até pode enriquecer muito o texto, mas não é bem, né? Ué. Professor, não é uma sugestão nova, mas é um conceito da onde podem surgir novas ideias, que é o conceito de redundância, que é comum se usar em informática, no âmbito da informática. Então, pensar situações onde é necessária a redundância. E por aí dá para tirar um monte de exemplo. Professor Valdo, aqui. Sou retardatário. O senhor pode repetir a frase da cosmoética, por favor?
nenhuma esfera do agir humano e multidimensional se subtrai em absoluto ao juízo cosmoético. Isso eu estou falando numa expressão de direito. Por exemplo, quem escreve aí desse jeito aí é o jurista. Por exemplo, Bob, serve para você. Eu fiz uma frase tipo jurídica. Essas expressões que eu estou usando aí, ó, esfera, se subtrai, absoluto, juízo, isso tudo é de direito. Como é que é? Não, já falaram aí sobre isso. Como é que é? Como é que é o microfone? Alô. Eu já falo microfone para chamar a atenção, mas não adianta. É o presidente da Câmara dos Deputados que substitui o presidente da República da falta do vice. Ah, sim. Não, mas nós já falamos o vice. O vice é que é o... Aqui, o vice é que é o certo. Esse outro aí é acidental. A falta do presidente e do vice... Sim, mas o vice é o titular de vice. Agora, esse aí que você está falando é acidental, não interessa. Ah, tá. Interessa mais é o vice, para mostrar a realidade. Professor. Significado adjunto. O significado adjunto anticosmoético, o plagiador, o plagista. É o plagiador, mas esse não presta, né? Eu quero chamar para aqueles que sejam bons. O colega aqui sugeriu o backup. E aí eu me lembrei de um recurso que existe em informática por segurança, que é o espelhamento do disco rígido. Você tem dois discos rígidos que têm uma cópia fiel em tempo real um do outro. Espelhamento poderia ser? Não, o backup já está nessa história aí, né, até um certo ponto. É igual o no-break. Porque o backup ele não é em tempo real, né? Você faz um backup, no caso do espelhamento, você tem um backup em tempo real, online. O tempo inteiro. Mas não é bem ainda o que a gente está querendo, não. Eu queria ampliar isso aí. Agora, do ponto de vista da conscienciologia, estudem para mim o que é que tem de significado adjunto dentro da conscienciologia. Por exemplo, eu falei látero pensene, falei em coadjutor do epicom, mas deve ter mais. Tem um duplo vínculo, que é falado dentro da conscienciologia, o vínculo consciencial e o empregatício. Sei, mas isso ainda não é, não. Né? Não seria o duplo vínculo? Não chega a ser, não. Agora, ó, temas para significado adjunto. Não colocou quem é que mandou, não. Médium, não é, não. Esse nós já falamos sobre psicografia. Juíza federal substituta. Não, essa é vice. Conexão mental-soma, psicossoma. Correlaciona com a autoconscientização multidimensional. Sim. Postiço, quem substitui a função principal de um processo. O postiço. Coringa, isso é igual sósia. Amparador de função, nós já falamos. Enxerto, isso aí é o processo de arranjar a perna artificial. O regente, no lugar do rei. O tutor, no lugar do herdeiro real, antes da sua maioridade. O tutor talvez seja. Esse aqui eu acho que dá. O Spala, o primeiro violino da orquestra que substitui o maestro em sua falta. Não, esse é o vício. Aqui, ó, o que está funcionando mesmo seria o tutor. Tutor eu acho que está bem dentro da situação que nós estamos falando. Já valeu, tá vendo? Mandaram aqui 9 de uma vez. Pensaram o negócio. Já valeu. E não colocaram o nome, não. Está tudo no escuro. Agora, se vocês tiverem mais ideia, vocês falam. Nós temos tempo. A gente ainda vai seguir com a enciclopédia por muito tempo. Professor, curatela. A curatela? Até um certo ponto, mas o problema aí já tem, né? O processo do tutor. Professor. Mas é que são situações distintas, né? Tutor e curador, juridicamente falando. Juridicamente falando, mas agora
intrinsecamente, de modo geral, tudo aquilo vai estar na mesma área. É do jeito que nós estamos falando aqui, tem uma opção de coisa que é repetida para nós, suplente, ad hoc, interino. Sim. O agênere. O quê? Seria o caso, agênere. O agênere, o que você quer? Seria uma situação... Não está querendo muito, não dá? Agênere, né? Mas o preceptor é professor, né? Não é mais coisa. Não é bem. Mas isso eu não posso falar que é significado adjunto bem, não. Pode? O que vocês acham? Tem que estudar. Eu vou anotar aqui para ver mais um. Professor, o senso de perspectiva não seria um significado lateral, senso de perspectiva? Não. Por quê? Modo algum. Mas não é uma nova perspectiva daquilo que você tem uma outra visão dele? Não é bem isso, não. Aí é o processo da monovisão e da cosmovisão. Não é bem. Senso de perspectiva está dentro da Weltanschauung. Tá certo? Questão de prova. Caiu na prova. É. Valdo, a interdisciplinologia, quando vai estudar um objeto, que você tem a interdisciplinaridade. Mas ali. Isso aí é esparso. Quer dizer, mais certo talvez seria... Eu estou querendo uma coisa que transdisciplinaridade, que não seja esparso. Então, mas disperso. A transdisciplinaridade, o conceito ele está presente em várias disciplinas. Não poderia ser? Não é bem, não. É significado adjunto. Ele Mas é transdisciplinar. Não é a mesma coisa. É interdisciplinar. Já são disciplinas diferentes. Então, mas... O significado adjunto está lá dentro daquela disciplina. Então, mas o transdisciplinar, ele está presente em vários. Não, eu não acho que seja assim. Não. Se olhar, vai ver que não é. A hora que falou trans é porque já passou. O quê? Homólogo. É uma homologia, isso tudo que nós estamos falando. Não há dúvida. A gente pode colocar isso na homologia junto com o processo da experimentologia. A homologia pode entrar aí. Se vocês tiverem mais coisa, pode falar que nós anotamos. Homologia. Vocês viram que eu estou anotando aqui, porque a deusa Minerva não está aí hoje. Valdo, o Second Life entra nisso? Second Life, não. Aquilo é uma besteirada, né? Criaram. E quanto ainda existe ainda? Quando eles falavam assim, isso veio e vai dominar o mundo, eu falei assim, durante 5 dias. E até agora está mais ou menos nisso que eu falei, né? Eu falei, vai durar durante 5 dias. Eles falaram que ia dominar o mundo. Sugestões: segurança, o soro, backup e o testa de ferro. O que vocês acham desse? Segurança. Segurança é o leão de chácara. O soro, backup, testa de ferro. Testa de ferro. Agora, leão de chácara é uma coisa para estudar, né? Agora aqui uma pergunta. Qual o melhor termo, palavra, para não mais usar a palavra inveja? Exemplo pessoal. Tenho inveja dos colegas que já estão em Foz. Tenho alguma coisa dos colegas que estão em Foz. Esse fato me aponta o quanto o meu dicionário cerebral está pequeno, tacanho. Não. Eu tenho o que, então? Eu tenho a aspiração de fazer o que os meus colegas estão fazendo em Foz. Pois é, mas é o jeito de mudar, né? Se você vai colocar inveja... Aqui, eu quero que você mude para mim a palavra
assassinato, me arranja outra, no lugar de homicida. Isso é besteira. A inveja não presta. Você vai colocar uma palavra no lugar dela, é coisa que não presta. Tem que ser, mas não há equivalente para isso. Agora, o que ela está pedindo aqui é justamente isso. Ela está se defendendo. Esse uso inadequado da palavra. Está usando inadequadamente a palavra, não tem... Eu só sei que inveja, gente, não tem saída. Desde que o mundo é mundo. É uma saída difícil. Agora, você pode arranjar uma coisa brava. Uma delas é ciúme, que é bem próximo. Agora, o ciúme parece que é meio verde, né? A inveja é mais obscura. Pois é, mas a pessoa pode. Ciúme é insegurança. A inveja também tem muita coisa de insegurança. A inveja é direto com a pessoa. O ciúme eu tenho de uma pessoa em relação àquela outra. Não, há o ricochete. Aí tem há o ricochete. Um terceiro. Ricocheteia. A situação é essa. Valdo. Sim. Nessa questão do significado adjunto, como que fica a sinonimologia? Os sinônimos em geral, entra nisso ou... Até um certo ponto. Porque pode ser usado, né? Polissemia não entraria aí? Polissemia, sinonimologia. Sinonimologia, tudo isso pode entrar. Professor, o genérico entra? O genérico. O genérico quase sempre, eles não querem, mas é considerado inferior ao titular, não é? Então não serve. Começa que já fica mais barato, tem gente que não admite isso. Tem um médico que veio aqui, que eu falei com ele, olha, tem esse remédio também como genérico. Eu falei, não, eu não uso genérico para mim. E para os outros? Não, só quando a pessoa quer. Então, veja, tem gente que não admite muito, que o negócio é inferior de algum modo. Há coisa que eu fiz exame que não deu certo. Um que eu fiz exame foi o ginkgo biloba. Eu fui testar o ginkgo biloba genérico com o Tanacan. O Tanacan é muito mais caro. Aí depois eu fui olhar, os médicos que estavam usando o ginkgo biloba, tudo estava usando o Tanacan, não usava o genérico. Então você, não dá para confiar nisso. O problema todo é o seguinte, você quer confiar no remédio, pergunta o que os médicos estão usando dentro daquela área. Usando para ele. Mas aí a discussão é de laboratório, porque o que muda não é aquilo. Eu aqui não é de laboratório, estou falando entre médicos, não tem nada a ver com laboratório. Nós já superamos isso. Mas, por exemplo, os médicos mesmos, eles recomendam às vezes um remédio, ele fala, não, mas compra desse Isso é laboratório. problema dele, eu quero ver quem é que usa. O que eu estou falando, eu já cortei laboratório, cortei tudo quanto é indústria, cortei tudo quanto é farmácia. Eu quero saber o seguinte, o seu médico usa o quê? Qual remédio para dor de barriga? É isso que eu estou falando. É isso. Valdo. Não, mas aí você vai perguntar para ele, você está usando o titular ou um genérico? Você vai olhar que a maioria deles usa o titular. Então, fim de papo. Essa história não cola. Agora, eu uso essa técnica do médico faz só 60 anos. Eu aprendi isso com um advogado. O advogado falou para mim assim, Valdo, você é um rapaz, você estuda muito, eu vou te dar uma dica para o resto da sua vida. Quer dizer, uma orientação para o resto da sua vida. Tudo que você for olhar dentro de uma área de atividade, se você quer saber o que é o melhor, veja o que é que o responsável, titular, profissional dentro dessa área aplica e usa para si mesmo, para o filho dele. Aí você vai saber, isso é para tudo, começa pela medicina. Volta. É para todo mundo, isso aí serve. Professor... Agora, veja, vocês querem mais discernimento do que isso? Eu acho difícil. Professor, sobre posologia, no caso, por exemplo, um remédio é receitado 5 mg, mas a pessoa compra 10 mg e parte ao meio. Pode dar algum... Ou tem o mesmo efeito? Eu sou contra. Pelo seguinte,
Na hora que a pessoa faz isso, é igualzinho, por exemplo, eu tenho um remédio que eu estou tomando, que ele tem um de 500 e outro de 250. E tem outros que são menores ainda. Agora, por exemplo, quando não tem aquilo que eu preciso de tomar uma dose maior, eu posso arranjar a caixa de 2 e juntar. Mas a gente não deve fazer isso. Por quê? Ali já vai ter elementos farmacológicos, que são os veículos que estão levando aquele remédio, que vai aumentar mais isso dentro do seu gasto intestinal. O seu aparelho não fica bem nisso. Então, a gente tem que tomar aquele remédio que é de acordo. Por exemplo, se deram alguma coisa para você tomar e o total é 250, não fique tomando pela metade nada. Compra aquele que é de 250, especial, certinho. Nada de partir no meio. Que às vezes não é a mesma coisa. O remédio às vezes não vai ser assimilado do mesmo jeito. Eu não confio nisso. O meu raciocínio é o seguinte, é feita a draga, mas a composição das partículas, como é uma composição, pode sobrecarregar mais de um lado do que do outro, isso né? É o mínimo. É o mínimo. Por exemplo, você não sabe se fica... Você vai partir. Como você é esquerdista, você vai tomar primeiro da esquerda. Às vezes o remédio passou todo da direita, ele é direitista. Não por isso, mas pela atração das partículas, né? Pois nunca tomar nada partido. É comprar a dose exata e fazer a tomada exatinha com o remédio exato. Valdo. Isso é que é o certo. Valdo. Obrigado, senhor. Aqui do lado da outra bola, B de bola. Opa. Essa é uma sugestão aí. O codinome, ou nickname, ou apelido. O codinome? Não, ainda não é bem, né? Valdo. É adjunto isso aí, tudo, mas não é o que a gente está querendo. Vocês estavam falando aí de farmacologia e veio um monte de ideia. Por exemplo, a substância simpático-mimética, que vai se encaixar no mesmo receptor de um neurotransmissor endógeno. Então, por exemplo, a cafeína com a dopamina. O que tem? Vai substituir. Se encaixam no mesmo, uma substância exógena que se encaixe e ative o mesmo receptor de uma substância endógena. O que você quer dizer com isso? Significado adjunto. Isso está dentro da bioquímica, da farmacologia. Substâncias que ativam o mesmo receptor. Sei, mas não é a mesma coisa, não é titular, né? Isso aí é fajuto. É um processo. Mas vai fazer a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, o organismo estaria já. Não precisava ter feito. Eu não admito muito isso. Farmacologia, para mim, eu sou muito estrito. Tudo tem que ser certinho. A biologia não admite mutilação. É aquilo que eu vivo falando. Eu estudei demais isso aí. Não dá. Por exemplo, há umas coisas que eu também não... Presta atenção só o que eu vou falar, em matéria de medicina. Eu estudei muito oftalmologia. Vi uma opção de coisa para ver como é que era, devido ao meu processo de usar óculos desde os 13 anos, com miopia. Mas eu não preciso disso para nada, para ler. Meu processo é que eu não posso dirigir sem óculos. Eu não me sinto bem. Então, comecei a usar óculos. Agora, o que se passa? Existe agora esse processo aí, Kindle, esse negócio todo. Então, eles fazem uma questão danada de dizer o que é que está a luz que vem de dentro e aquela luz que é natural, que está de fora. Que isso aí, então, não afeta a sua vista. Então, eles colocam isso como sendo o máximo, nesses aparelhos todos, Kindle, etc, etc, etc. Eu dou uma bela banana para esse povo todo, com esses aparelhos todos, do jeito que eles estão falando. Para mim, a coisa mais séria é a letra pequena. Eu tenho uma visão muito boa, porque eu sempre olhei a luz que vem da esquerda, a letra que é maior, o troço que é grande. Vocês que são jovens, vão ver esses aparelhinhos besta que eles estão fazendo aí, para ficar prático, para carregar daqui para ali, etc. Tal, vocês estão no buraco. Vão tudo ficar meio sério com o tempo. Não é maldição. Estou mostrando o que vai acontecer. Por quê? A letra miúda exige muito. Isso acaba dando problema nos olhos. Se a pessoa, então, se ela tem uma predisposição do processo genético, piora mais. Agora, a luz, por exemplo, eu nunca tive problema nenhum de luz com monitor de, monitor aí
do computador. Tem gente que chega lá e vê o meu monitor daquele jeito. Quantos anos que eu estou usando isso? Não tem nada. Então, veja, há certas coisas que eu não admito por causa do meu processo. Isso é o princípio da descrença. Eu estudei isso aí, eu não vou no bico dessa conversa que está aí. Isso é bico para vender, ó, faz o troço pequeno para vender em grande escala, tipo americano. Agora, o negócio é fazer coisa grande, letra grande. Os Estados Unidos, eles chegaram a ver isso. Mas é que é uma minoria que segue isso. Eles fazem um livro com letra desse tamanho, para um monte de gente. Tem até lá na Barnes & Nobles, tem a montra, quer dizer, a vitrine grandona, lá, o troço, o escarapate, como se fala em Portugal, entende? Escarapate, tudo com os processos todo de livro grande. E eles mesmos falam, letra grande. Então, fonte é muito maior. Isso é melhor para a vista da pessoa, para não forçar a vista. Porque o problema que eu estou falando não é porque a pessoa vai ter problema de visão, de perto ou de longe, não. Vai piorar o processo, não é só de luz, mas todo o mecanismo oftalmológico, que a gente não sabe pela genética da pessoa a predisposição que ela tem. Eu, por exemplo, eu fico lendo desde meus 4 anos de idade, faz 74 anos que eu leio. Eu não tenho problema com isso. Mas eu olho tudo estritamente e não me perco com coisa pequena. Eu meto o pau nisso, eu não quero saber. Até agora eu não estou usando nenhum desses. Eu não uso celular, não uso nada desse troço pequeno. Que esforça a barra. Agora, vê, ninguém fala isso. É igualzinho o caso das lâmpadas, entende? É a mesma situação da lâmpada cancerígena. O processo de dinheiro do capitalismo selvagem, da indústria que está aí, o governo entra nessa, porque fica mais fácil. Agora, o governo entra em todas, né? Eles jogam a toalha para tudo. Não estão querendo agora admitir todas as drogas? Isso o que é? Fracasso do governo total. Isso é uma vergonha para nós todos. A gente está vendo isso aí. Eu acho que já estão falando até o negócio, por exemplo, já estão começando a falar o negócio lá da época da Carmela Dutra, sobre o processo de cassino, para poder abrir os cassinos também no Brasil. Quer dizer, uma vergonheira, né? Está danado. Vamos ver para onde nós vamos com isso. Então, ó, você tem que estar de olho nas indústrias, tem que estar de olho no governo, para não entrar nessas bobagens. Agora, por exemplo, desses aparelhos todos que apareceram por aí, parece que tem o iPad, que é grandão. Então, esse é que eu quero ver para ver os livros que ele tem. É esse que eu estou querendo examinar. O Kindle parece que tem um grandão, então eles acham que é muito bom, porque a luz não vai refletir, que não sei o quê. Eu quero fazer a experiência, porque gente que olha o meu monitor acha, não, eu não consigo ver nesse monitor. Tal. Isso é tudo besteira, não é por aí. O problema é o pequeno. Agora, meu monitor, as letras são desse tamanho. Eu coloquei tudo dentro daquilo que precisa. Durante anos eu fui atrás para arranjar um monitor maior, como é que é, tudo grande. Agora, ninguém fala isso na indústria. Por quê? Não pode. Eles vão começar a fazer o aparelho vai sair mais caro, já não vai vender tanto, não vai ter tanta reposição, tanta renovação, todo ano mudar o carro, todo ano mudar o computador. Você está entendendo? Então, dinheiro. Ninguém esclarece muito isso, o que é uma vergonha. Por isso que a gente precisa falar isso aqui de vez em quando. A letra grande é superior à iluminação do ecrã. Vamos pôr isso na cabeça, vamos examinar. Vamos discutir o processo, vale a pena ver. Agora, ó, eu não vejo também oftalmologista entrar nessa. Eu acho que os oftalmologistas deviam vir a público falar em nome da associação ou qualquer coisa deles, alguma coisa que tenha, expor essa condição. Acho que os eletricistas deviam falar e meter o pau nessa lâmpada. Eu não vejo ninguém falar nada disso. Agora, do jeito que está a situação aí, o povo tem medo até do governo, né? Começa a falar qualquer coisa, pode ser matado. Pois mataram até o prefeito, que era até gente do PT, eles mesmos se mataram. Agora que está sendo acusado um cara lá disso aí, de Jundiaí. Vocês viram? Saiu agora não sei quantos anos que já se passaram. Então, você veja, o Supremo Tribunal devia estar vendido, porque
Não fizeram nada com respeito a esse caso. Como é que fica? Mais uma sugestão. E se colocar de energia hidrelétrica, energia eólica, todos vão produzir energia elétrica de qualquer maneira. É um significado junto, mas totalmente diferente, né? Uma é superior à outra. A solar é a melhor delas. Depois é eólica. É esse que estão falando isso. Valdo. Eu também acho que seja. Aqui atrás. Tem? Significado adjunto, acho que a metáfora técnica substitui muitas vezes a definição, não? A ideia ou... Eu pensei que pudesse ser um significado então, paralelo. Eu estou agora com um negócio aqui para estudar justamente isso. O Antônio, você vai ficar aí até o fim, né? Eu quero te perguntar umas coisinhas. Professor Valdo, aqui à frente. Ainda sobre essa questão da visão, eu tenho uma amiga nossa que tem uma empresa chamada Ataraxia, em Portugal, que vende material para pessoas cegas e com baixa visão, de ampliação e tudo mais. E outra coisa que ela chama a atenção é quando nós estamos a pesquisar na net, nós não nos apercebemos, mas temos letras de vários tamanhos, letras grandes, letras pequenas, e essa focagem que o olho está o tempo todo a fazer... Por isso que eu uso lente, eu uso lupa. É por causa disso. Isso aí é uma coisa negativa. Assim. Eu sempre tentei evitar essas coisas. Não é difícil na hora que você vai publicar. Mas o ideal seria ser tudo do mesmo tamanho, lógico, médio. Agora, os Estados Unidos publicam livros com letra grande. Nós temos esses livros aí embaixo. Professor, ainda só uma última sugestão. Não sei se cabe, mas o transplante. O quê? O transplante, por exemplo, coração, que tem? ele poderia ser? O substituto adjunto? Só de ver, né? O transplante. Tem o que vocês acham? O coração, porque aqui você vai ver. Eu vou colocar para estudar, né? Estou estudando. Agora, gente, amanhã, sábado, dia 18 de dezembro, às 10 horas, ocorrerá o dia do abraço ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, na entrada pela Avenida Paraná. O movimento tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para a causa do hospital. Muito se fala do hospital e da saúde em Foz do Iguaçu, mas esse debate deixa de fora pessoas que têm muito a contribuir, como os médicos, enfermeiros e a própria população. Esse é o movimento em defesa do Hospital Municipal. Uma outra coisa, hoje já vai ter um evento lá no Discernimento, que hora que começa? Que hora? 7 horas da noite. De modo que eu quero lembrar isso a vocês. Eu não sei se hoje já tem o coquetel lá, quer dizer, Boca Livre. Então, eu quero chamar de Boca Livre. O Yoshi não está aqui, então eu estou falando mesmo com a ausência dele. Tá certo? Tá bom. Mas ele vai aparecer lá. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 55 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 28 votos presenciais e 3 votos online. Os recados de hoje: a Isabel sobre o congraçamento, o Alex sobre a Biocam da Simvex, a Carla sobre acoplamentário e a Ana sobre o lançamento dos livros no final do ano. Antes com vocês, a Eliana Manfroy sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Em nome do programa Amigos da Enciclopédia, a gente quer reforçar o convite a todos vocês para estarem amanhã no congraçamento e visitarem o nosso stand, que vai estar lá. A gente quer receber vocês para tomar um café conosco, comer uma bala de mel, né, e conversarmos sobre o programa, sendo que aquelas pessoas que ainda precisam aderir ao programa ou renovar a sua assinatura, a gente vai estar com toda a estrutura lá para fazer isso. Então, esperamos todos vocês amanhã lá no Discernimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Começa hoje, dia 17 de dezembro, sexta-feira, o congraçamento da CCCI. Ele vai começar na SOCIM, às 17 horas, na Câmara Municipal, com o livro do JK sobre política, coincidentemente, né, em pleno encontro de políticos do Mercosul. Então, é importante nós que sabemos o que é cosmoética, o que é assistência,
o que é montar campo assistencial, participarmos, mesmo que não tenhamos todos os fenômenos para entender a complexidade, o embrincamento desses momentos ímpares de assistência no nível desse que provavelmente vai requerer. Então, vamos lá, todos que puderem participar. Depois, às 19 horas, no discernimento, nós estaremos ali com o lançamento, eu não sei se vai ter a maquete, eu esqueci de confirmar com o Alexandre, da Ágora. Hoje vai ter também música, descontração. E amanhã, durante todo o dia, nós vamos ter a Feira Cognopolita. O que é uma feira cognopolita, no caso? É uma feira como todas as feiras que qualquer prefeito faz em qualquer cidade. São feiras com guloseimas, com venda de bazar, vai ter de tudo. Comes e bebes, música, painel das ICs com exposição dos seus mater pensenes, dos seus objetivos sociais, vai ter atendimentos para nós todos, serviço de acolhimento ao voluntário, embelezamento, debates mentais somáticos sobre o nosso processo de conviviologia, música, dança, comida, alegria e tudo mais. E para terminar, no domingo, ainda amanhã, sábado, vai ter o lançamento dos resultados da pesquisa do que queremos para Cognópolis Foz. Então, será lançado o primeiro plano diretor da Cognópolis. É importante nós estarmos lá para ver o futuro desta cidade do conhecimento. E domingo nós vamos encerrar com um mega laboratório, uma mega dinâmica energossomática, usando todo o salão do discernimento. O EPICOM é o Alexander Steiner. E, à tarde, um debate ao modo da democracia pura sobre convivialidade na CCCI Max ProEx Grupal. Então, vamos lá debater, conversar, para entender como é que nós estamos. E fazer uma tábua rasa, replanejar ano que vem a 1000, para ter maiores rendimentos evolutivos e sermos completistas. Esse é um momento de estreitar relacionamento, de cultivar amizades raríssimas, de sermos felizes. Venha para Cognópolis você também. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los a participar amanhã às 8 horas da Biocan, que ocorrerá no discernimento. Os recursos serão usados para manutenção e ampliação da Via Florestalis até o campus da Sinvex. As inscrições podem ser feitas no local. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o acoplamentário, que vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de dezembro. A temática é TENEPS. E lembrando que parte da renda adquirida nesse acoplamentário será revertida ao laboratório de paradireitologia que vai ser criado aqui no CAEC. Nós já temos o local, quem quiser ir lá dar uma olhadinha nas energias, sentir as energias, será em frente, na lateral do laboratório de paragenética. Vamos também ter a participação nesse acoplamentário da professora Adriana Lopes e do professor Leonardo Firmato. Então, contamos com vocês para mais esse empreendimento grupal. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Editares, convidamos a todos para o lançamento de 2 GESCONs. O livro Síndrome do Ostracismo, do autor Maxiliano Reman, e Inversão Existencial, dos autores Alexandre Nonato, Alexandre Zalavski, Felipe Colpo, Flávia Amaral e Silvia Muradaz. O evento ocorrerá no dia 22 de dezembro, às 19h30, no Discernimento. Esse evento também poderá ser assistido ao vivo pelo site www.asinvex.org. Obrigada. Gente, boa tarde. Para anunciar o Cineclube Cognópolis desse final de semana, né? A gente vai apresentar o filme Ágora, reapresentar, uma reprise, mas que tem tudo a ver com o contexto do congraçamento, com paradireitologia, etc. Né? Para quem viu, vale a pena ver de novo, que se lembra que é bom. Né? Então, gente, vai ser, excepcionalmente, vai ser às 5 da tarde.
tá? O que mais aqui? O preço é o normal, tá? Mas como vai ter comes e bebes, a maior parte das pessoas pode pagar só o ingresso. Quem quiser mais informações, www.discernimento.org/cineclube. Tá? Vou dar uma sinopse rápida para quem não lembra. É uma história filmada em pleno Egito, com detalhes autênticos e um elenco de diversas nacionalidades. A Ágora prima pela precisão, pelo entretenimento que oferece e caráter educacional que assume. Então é um filme que vale a pena, gente, tá? Tem a ver com Ágora, tem a ver com Paradireito. Então a gente espera todo mundo às 5 horas no Auditório do Discernimento, tá? Obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete Domínio Pessoal, com 13 votos, a especialidade Autoconscienciometrologia. Obrigado a todos e até amanhã.